Olá, galera! Essa é a questão 26 do ano de 2018 do município de São Bernardo do Campo. O enunciado diz o seguinte: o gráfico mostra o número de pacotinhas de figurinhas comprados semanalmente por uma criança. E ele dá pra gente aqui, pessoal, um gráfico de barra, em que ele dá aqui a semana e a quantidade de pacotinhos comprados naquela semana. Então, por exemplo, na primeira semana ele fala que ele compra X pacotinhos, na segunda 32, na terceira 28, na quarta 2x e na quinta 30. Considerando-se o número total de pacotinhos comprados, constatou-se que foram comprados, na média, 30 pacotinhos por semana. O número de pacotinhos comprados na quarta semana foi. Então, galera, aqui ele fala de uma média, né? Então, a gente vai ter que a média é de 30 pacotinhos por semana. E ele quer que a gente descubra, então, quantos pacotinhos foram comprados na quarta semana. Verificando aqui o gráfico, pessoal, a gente vê que na quarta semana foram comprados 2x pacotinhos, ou seja, a gente vai ter que descobrir qual que é o valor de x. Pessoal, normalmente, nesse tipo de prova, quando cai em média, é uma média que a gente chama de média aritmética simples, que é basicamente fazer o quê? É basicamente fazer uma soma e dividir pela quantidade de elementos. É a mesma coisa que vocês fazem, por exemplo, para calcular a média em uma prova. Então, se vocês fizeram 3 provas, para fazer a média, basta fazer o quê? Soma a nota das 3 provas e divide pela quantidade de provas. Aqui a ideia é a mesma. Então, para calcular essa média, a gente soma tudo e divide pela quantidade de elementos. O que são os elementos nesse caso? Os elementos aqui é a quantidade de semanas. E aí a gente substitui. A gente vai ter que a média, ele deu pra gente como 30. A soma vai ser a soma dos valores das 5 semanas. Então a gente vai ter x mais 32 mais 28 mais 2x mais 30. E aí a gente divide pela quantidade de semanas, que nesse caso é de 5. E agora a gente resolve isso aqui. A gente vai ter então, esse 5 que está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado, multiplicando. Então vou ter que 30 vezes 5 é igual. Agora a gente soma os semelhantes. Então vou ter aqui x mais 2x, que vai me dar 3x. Aí 32 mais 28 dá 60, mais 30 a gente vai ter 90. Então, 30 vezes 5, 150. Esse 90 que está somando, eu passo ele para o outro lado, subtraindo. E aí isso daqui vai ser igual a 3x. Então, 150 menos 90 vai me dar 60, igual a 3x. Aí, esse 3 que está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. Então, a gente vai ter que 60 dividido por 3. Isso daqui vai ser igual a x. Então, o x é de 60 dividido por 3, o que vai me dar 20. Só que, o que o x está representando nesse caso, pessoal? O x, na verdade, representa a quantidade de figurinhas compradas na primeira semana. Mas não foi essa a pergunta que ele fez. Ele me perguntou o que foi comprado na quarta semana, e na quarta semana é de 2x. Então, vou anotar isso aqui. A gente vai ter aqui, então, na quarta semana, a gente vai ter, então, 2x. Só que a gente acabou de descobrir que o x vale 20. Isso quer dizer, então, que na quarta semana a gente vai ter 40 pacotinhos. Então, a gente vai ter como alternativa correta a alternativa B de bola. Tudo bem? Bom, pessoal, se ficar alguma dúvida, deixem aí para mim nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.